vimos nestas situações todas, obviamente que a principal preocupação é com o bem-estar físico, mas há aqui muito problema de solidão, de medo, de angústia. Como é que se ajuda um idoso que está num lar a perceber, e há pouco vimos naquela história de que não estão sozinhos, não foram ainda mais abandonados do que já estavam? Eu diria, não só os idosos que podem, de facto, vivenciar estes sentimentos de medo e de abandono, mas também os profissionais que deles cuidam. E vimos aqui alguns exemplos muito interessantes a esse respeito, não é? Que nos mostram que poderá haver aqui também uma sobrecarga emocional muito intensa e para a qual é necessário haver uma atenção especial. Nós, enquanto Ordem dos Psicólogos Portugueses, produzimos nesta matéria específica, portanto, aquilo que é a intervenção psicológica em estruturas residenciais para pessoas idosas. Há muitos funcionários e familiares que neste momento gostavam de ajudar. Sim, eu mencionava o documento porque ele é de facto um documento bastante completo que poderá dar pistas para explorarem eventualmente outras medidas que não aquelas que eu possa enunciar aqui de uma forma muito sucinta. Desde logo, a questão do isolamento que enunciou e muito bem pode e deve ser colmatada não só pelos profissionais que cuidam destas pessoas no seu dia-a-dia, com certeza que estarão muito atentos a isso, mas também na medida em que poderão potenciar os contactos com os familiares, que apesar do distanciamento social, e a medida de distanciamento social implica de facto um afastamento físico, mas não um afastamento relacional e emocional. E esta diferença é muito importante que seja clarificada, ou seja, as pessoas não poderão manter contacto físico, mas há outras maneiras de mostrar afeto, de mostrar que há preocupação e a família deve ser incentivada a que esses contactos por outras vias, telefone, videochamada, enfim. Sabemos que os idosos poderão ter mais dificuldade em termos do domínio destas novas tecnologias, mas os profissionais que exercem funções nestas instituições poderão eles próprios ser os motores deste novo formato de comunicação e desde logo essa é uma das boas formas. Por outro lado, quem cuida dos idosos pode e deve estar atento a alguns sinais de alterações mais significativas do ponto de vista emocional, exatamente, a angústia e proporcionar a oportunidade para que as pessoas possam de facto partilhar as suas dificuldades. Isto é um bom caminho. Muitas vezes é muito difícil pedir a um idoso para partilhar, tem dificuldade em mostrar o que sente, sobretudo estas gerações. Como é que conseguimos isso? E já agora não centrando apenas nos lares, porque há muitos idosos que nos estão a ouvir, que estão nesta altura em casa, que têm as suas famílias, têm até muito apoio, mas não podem agarrá-los, não podem ter o afeto do abraço, do beijo. E estão neste momento a pensar, bom, eu vou ter que ficar não uma semana, mas se calhar até ao final do ano. Como é que se ajuda a lidar com esta situação? Pronto, por um lado, e esse período temporal expectável para que a situação termine já nos dá uma esperança, não é? Ou seja, eventualmente poderíamos pensar mas nós que estamos a pensar situação... em maio, eles podem estar a pensar em dezembro. Mas pronto, vai ter um fim. E essa mensagem de esperança é muito importante que seja transmitida, ou seja, que é uma situação que é de facto transitória. Aquilo que sabemos do que tem sido a evolução da pandemia noutros países mostra-nos isso, não é? Que o número de pessoas infectadas vai tendencialmente crescer. Há também a expectativa de que a médio prazo surja uma vacina e, portanto, há sinais de esperança que nos podem ajudar a ter uma perspectiva mais otimista sobre o futuro, não é? Porque a tendência para perceber esta realidade imediata de uma forma muito negativa e sem expectativa de mudança é, de facto, uma variável que pode acentuar sentimentos depressivos e de falta de esperança. Criar metas. Exatamente. E como atingi-las. E, sobretudo, estabelecer isto, não é? Que é uma situação transitória que vai ter e não vai demorar muito tempo para poderem voltar a abraçar. Como é que se diz a um idoso que não pode ter um abraço e não vai ter um abraço durante não sei quantos... Como é que se substitui o abraço? Esta é que é a pergunta. Sim. O abraço verdadeiro. O abraço é insubstituível, não é? O abraço verdadeiro é insubstituível e isso não podemos negar. Podemos é dizer que o afeto que esse abraço transmite poderá ser assegurado por outras vias, não é? E a conversa, o poder visualizar os outros ainda cá à distância de uma janela, vimos aqui alguns exemplos desses, não é? Embora isso seja difícil, quer para quem recebe esse sinal de afeto, quer para quem o oferece, são momentos emocionantes e difíceis eventualmente de gerir, mas há uma esperança de que a situação vai de facto ser ultrapassada e que provavelmente é a mensagem que temos que passar e que há outras formas de nos sentirmos amados e queridos pela nossa família. Que não só o telemóvel. E que não só o abraço. E que não só o abraço. Esse contacto, Estamos a ficar com pouco tempo. Também para terminarmos, como é que podemos hoje deixar uma mensagem aos idosos que estão em casa e não em lares de que a luz está
está mesmo ao fundo do túnel, nem que seja daqui a não sei quantos A luz meses. está ao fundo do túnel, eles têm com certeza apoio e é interessante vermos que há movimentos até da sociedade civil, não é? Numa perspectiva também pró-social, de apoio aos idosos, movimentos de voluntariado, pessoas que se oferecem para levar compras, levar medicamentos. Mas para além esta disso, é uma sobretudo necessidade... não deixem de fazer aquilo que faziam até hoje, embora dentro sim, de casa. Exatamente, sim. Manter a atividade intelectual, algum exercício físico, cuidado com a alimentação e esta esperança de que a situação vai ser ultrapassada e que oportunamente todos teremos esta oportunidade de nos abraçarmos e beijarmos, que é o que penso que todos desejamos, não é? Muito bem.